Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você está se perguntando por que você está vendo uma vaca ali na tela, é porque hoje a gente vai explorar um pouco do Image Playground Framework, que é um framework da Apple que te permite gerar imagens a partir de uma frase, ou seja, de um prompt. No nosso caso aqui, eu basicamente coloquei cow, né, que é vaca em inglês, e ela gerou a vaca ali para mim. Se eu colocar, por exemplo, penguin, ela vai gerar um pinguim. Pronto, já fiz o pinguim ali. E esse framework permite que a gente consiga implementar isso via código na nossa aplicação. E eu já estou com várias ideias para criar alguns apps para minha filha usando o Image Playground. Mas antes de eu te mostrar como que a gente cria isso daqui, deixa eu te falar quais as vantagens e desvantagens da gente usar esse gerador de imagens na nossa aplicação. Bem, a primeira vantagem é que ele roda completamente dentro do celular. Isso quer dizer que se você não tiver internet, você ainda consegue gerar uma imagem. Outro benefício dele rodar no celular é que você não está compartilhando nada, nem seus prompts, nem suas imagens com o servidor. Então você não está mandando fotos, por exemplo, para OpenAI, etc. e tal. Só que aí vem as desvantagens. Modelos de inteligência artificial que rodam em servidores, eles podem ter acesso a tipos de hardware muito mais poderosos, então eles conseguem gerar imagens mais realistas. Então tem algumas limitações nos tipos de imagens que a gente consegue criar aqui. Usando o Image Playground Framework, a gente consegue criar 3 tipos de imagens, que são ilustrações, animações ou sketch, tá? Então são os 3 estilos. Você não consegue criar, por exemplo, uma imagem no estilo dos Simpsons. Não dá para ir tão longe assim, tá? Então é um pouco mais limitado. Essa é uma desvantagem. Agora, se você quiser imagens mais complexas, você vai precisar ir para um servidor ou então colocar dentro do teu app um outro modelo, tá? E aí vem uma outra vantagem você usar o Image Framework, que uma vez que ele faz parte do sistema operacional, o teu app ele pode ser bem pequenininho, ele não precisa carregar ali um modelo dentro dele para conseguir gerar as imagens. Então, para alguns casos é bem útil, tá? Eu vou criar alguns apps para minha filha utilizando isso aqui, então por isso que eu estou falando sobre isso aqui no canal, porque eu tenho brincado bastante com essa ferramenta. Inclusive, deixa eu te mostrar um pouquinho o que eu tenho feito aqui. Então, por exemplo, nessa minha outra aplicação eu já tenho aqui as três opções, inclusive deixei em português aqui, dei mole. Mas já tem aqui as 3 aplicações. Se eu colocar aqui a Bird, tá? E mandar gerar, essa aplicação já é um passo além, porque eu já estou tratando a imagem para transformar num livro de colorir. Então essa é uma das primeiras ideias que eu estou botando em prática para gerar umas paradinhas para minha filha, né? Então daqui eu posso imprimir essa imagem ou colocar no iPad para ela pintar. Eu também posso carregar uma imagem, carreguei uma imagem aqui, deixa eu tirar esse prompt, Playing Soccer. Vamos ver o que ele vai dar com esse prompt aqui e a minha imagem. Então ele junta as duas coisas, ele pega o prompt e a imagem e gera a imagem a partir daí. Então ele colocou aqui o suposto eu num campo de futebol, né? Então ele pegou tanto o prompt quanto a imagem e a gente consegue gerar. Não ficou tão parecido assim por causa do que eu falei, o modelo é bem pequenininho, né? Então ele não é tão poderoso. Vamos voltar para essa aplicação aqui para a gente ver exatamente como ela foi feita. A primeira coisa que eu tenho aqui é o meu inicializador do app, né? Então tenho aqui o meu arquivo principal, onde eu vou criar uma janela, um window group, e vou chamar meu Content View. Lá no meu Content View, a primeira coisa que eu faço é importar o Image Playground Framework e verificar se ele está disponível no meu device, né? Porque nem todo device vai ser capaz de rodar o Image Playground Framework. Eu, por exemplo, tenho um iPhone 14 e eu não consigo rodar isso nele. Então essa é uma outra limitação também, e por isso até que a gente está rodando aqui no meu M1. Tá, beleza. Então eu preciso verificar aqui se o Image Playground Framework está disponível ou não. Ele também não vai estar disponível no simulador, tá? Você precisa de um device para testar. E se ele não estiver disponível, eu vou então mandar essa mensagem aqui na tela, funcionalidade não disponível. Se ele tiver, eu vou carregar aqui meu Generate Image View, que é essa view daqui, beleza? Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho 3 estados. Um é o prompt, então o que eu digitar lá no meu campo de texto vai vir para cá, tá? Eu tenho a imagem que eu vou gerar, então ela tem essa interrogação aqui, porque ela é opcional, quer dizer que ela pode ter o estado de nulo, ou seja, não existe uma imagem ali, então quando eu abro o app não existe imagem.
Quando eu aperto para gerar, eu tiro a imagem anterior também, então ele fica no estado de imagem nula, mas essa aqui vai ser a imagem que a gente vai gerar e vai colocar aqui dentro, tá? E eu tenho aqui um estado que é o isLoading, que é se está carregando ou não, se ele está gerando uma imagem naquele momento, para eu poder dar um feedback visual para o usuário. Falando nesse feedback, a primeira coisa que eu vou fazer então é verificar se eu estou nesse estado de carregando, e se tiver eu vou mostrar o Progress View, que é aquela rodelinha, né, que fica ali girando, mostrando que alguma coisa está sendo carregada. Beleza, se não tiver ela sai, né? Então quando acaba o processo de gerar a imagem, eu falo que o isLoading é false, e eu tiro isso daqui da tela. Vou partir do princípio que você sabe como SwiftUI funciona, beleza? Aqui, ó, eu então verifico se eu tenho uma imagem gerada. Se eu tiver a imagem gerada, eu crio um elemento de imagem na tela a partir dessa imagem gerada, tá? Essa imagem daqui, eu criei ela como CG Image, ou Core Graphic Image, e então eu preciso transformar ela numa UI Image e depois numa Image mesmo. Tudo isso está dentro de um VStack, então eu coloquei aqui um espaçador para que o meu prompt, para o meu campo de texto do prompt fique lá embaixo, colado lá embaixo. Então, esse espaçador vai basicamente criar esse espaço aqui entre a minha imagem, né, e o campo que está aqui embaixo. Esse campo está dentro de uma HStack, que é uma stack para colocar elementos horizontais na horizontal, né? Então eu tenho aqui o text field com prompt e tem um botão, que é o Generate. Quando eu aperto esse botão, eu chamo a minha função Generate Image. E é aqui que a mágica acontece, né? Primeira coisa, sempre que eu apertar o botão, eu quero zerar a minha imagem anterior, então eu coloco ela como nil, né? Como nula. Depois eu disparo que agora vai começar a carregar a imagem, então tem que falar para o usuário que está carregando, então esse loading vira verdadeiro. Depois eu crio meu objeto Image Creator. O Image Creator é que vai ser o responsável que vai permitir a gente criar as imagens, tá? E para a gente criar as imagens, a gente chama a função Images e passa alguns parâmetros para ela. O primeiro parâmetro, no nosso caso aqui, é um array, tá? Que a gente está passando só o prompt. Lá no outro exemplo que eu dei, que eu criei minha imagem no campo de futebol, eu estou passando lá naquele caso tanto o text prompt quanto um ponto image aqui passando uma foto, né? No caso a minha foto lá. Tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente está usando só o prompt. Se você for testar, você pode testar com a imagem também e vai ficar maneiro demais. Bem, aqui ó, estilo é o segundo parâmetro que a gente passa. Então eu posso passar animação, ilustração ou sketch, tá? Então no nosso caso a gente está passando a animação. E depois eu passo o parâmetro de limite. Por quê? Porque eu posso chamar essa função aqui e já mandar ele gerar, por exemplo, 2, 3, 4 imagens direto, tá? Mas nesse caso eu quero que ele gere só uma imagem. Ele vai trazer esse resultado, vai colocar aqui dentro, né? E aí eu vou iterar, eu vou varrer aqui o que veio de resultado, se é que veio. E uma vez que vieram resultados ali, eu vou pegar o CGImage, esse resultado vai ser um array, né? Um array não, na verdade, vai ser um iterable, vai ser um elemento iterável que a gente consegue varrer e ele contém imagens num outro formato, na verdade. É um formato um pouquinho diferente, que é o formato de retorno aqui do Images, que é esse tipo de sequência aqui, ó, tá vendo? Só que, a partir desse tipo de sequência, eu consigo extrair a seed image do elemento, né, que eu chamei aqui de imagem, porque tecnicamente vai ser a imagem que eu quero, e coloco ela então lá em Generate Image, que também é seed image, tá? Do mesmo tipo. Beleza, boto o isLoading como false, tem um catch aqui, porque se isso daqui der algum erro na geração da imagem, o ideal era que eu mostrasse para o usuário, eu não estou mostrando, tá? Só estou colocando isLoad como false, então no nosso caso aqui, se parou de carregar, não mostrou a imagem, é porque deu algum erro. Era melhor ter dado feedback, mas eu não botei. Se quiser, você bote aí, tá? Então, deixa eu forçar um erro aqui para você ver. Uma coisa que causa um erro, com certeza, é colocar uma frase em português. O Image Playground ele só entende inglês. Então, ó, um pinguim no gelo, tá? Se eu colocar isso aqui, ó, e mandar gerar, a gente pode ver lá que ó, o troço nem está mais aparecendo de tão rápido que ele dá o erro, né? Não fica aqui mais o loading carregando. Se eu traduzir isso aqui para inglês, ó, vou traduzir aqui para inglês.
E aí, ó, o loading tá lá, tá carregando, né? E quando ele terminar de carregar, ele vai me mostrar a imagem. Pronto, imagem gerada. Olha só que imagem bonitinha. Cara, eu consigo pensar em várias aplicações para minha filha usando esse tipo de geração de imagem aqui, tá? Cara, eu não sei se isso aqui vai ser um pós-crédito ou o que vai ser, mas a situação é a seguinte. Eu tava aqui mexendo no Instagram e eu me deparei com essa imagem daqui que eu achei maneira. E eu falei o seguinte, pô, vou pegar, vou jogar no ChatGPT e pedir para ele me descrever essa imagem como se fosse um prompt. E aí, esse foi o resultado. Então ele descreveu a imagem para mim, da capivara ali, né? Eu peguei esse... Tô de bobeira aqui. Eu peguei esse prompt e joguei no app que a gente fez com o Image Playground. Olha o resultado. Esse aqui foi o resultado. Cara, essa imagem tá muito maneira. Tá muito maneira essa imagem. Para um modelo tão pequeno que roda localmente, essa imagem tá muito maneira. Muito maneira. Eu conseguiria usar isso aqui no... Quer dizer, não sei o que eu descreveria num post do Instagram, mas ficou muito maneiro, dá para usar tranquilamente. Então, o prompt pode te ajudar muito a conseguir uma imagem melhor. Vamos voltar aqui e experimentar mais e mais a questão do prompt com esse modelo aqui, que eu, porra, tô muito surpreso, muito empolgado. Irado demais, né? E acho que essa é a deixa pra gente encerrar por aqui. Se você quiser ver mais sobre o Image Playground, deixa nos comentários. Mas se você quiser também, tem outros assuntos que você queira ver e eu te mostrar um pouquinho aqui, ou até mais profundamente, deixa também. Esse canal está começando, eu não sei exatamente qual rumo que ele vai tomar, então eu preciso que você me ajude nisso, tá? A gente vai construir esse canal juntos. E obviamente, se você gostou do vídeo, deixa o like, isso ajuda pra caramba. E compartilha com alguém que tem interesse em desenvolvimento mobile iOS também. Como eu falei, eu tenho várias ideias de usar isso aqui em aplicações para minha filha. Então, quando essas aplicações estiverem prontas, eu vou gravar vídeos trazendo aqui, mostrando também, porque eu tenho certeza que isso vai te inspirar a criar coisas interessantes, beleza? É isso aí, vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu!